sejam prontos, preparados, habilitados para toda boa obra. E eu observo que na palavra de Deus não se desperdiça nenhuma vírgula, nem uma única letra. Tal a importância da palavra de Deus. Certa feita, perguntaram para o João Batista se ele era o Cristo. Ele falou: não sou o Cristo. Mas você é o profeta? Ele disse: eu também não sou o profeta. Mas Jesus disse que João Batista era profeta. E aí? Acontece que João Batista era um profeta, como tantos outros tiveram vindo antes dele. Mas o profeta é só Jesus Cristo. O artigo o definido está deixando claro que só existe um da espécie de Jesus Cristo, o profeta. Ele é o único. Glória a Deus, aleluia. Quando nós lemos aqui João 14, versículo de número 1 a seguir, primeiro Jesus, ele usa o verbo credes. Aleluia. Em seguida ele vai usar o crede agora sem S. Ele vai usar no singular. Primeiro ele fala: credes em Deus. Trata-se de um tempo verbal. E crede também em mim, outro tempo verbal. O credes em Deus, em outras palavras, Jesus está afirmando: vocês creem em Deus. Todo mundo crê em Deus. É impossível que o homem não creia em Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que a criação revela o Criador, bem como os seus atributos, a sua divindade, o seu poder. Por isso que o homem não terá desculpas diante de Deus. Todo mundo sabe que Deus existe, muito embora o homem negue na sua conduta, no seu estilo de vida. Mas todos os seres humanos têm convicção da existência de um Deus Criador. Mentalmente, todos nós temos essa consciência. De acordo ainda com Romanos 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou na consciência dos homens as normas das leis morais de Deus. Ou seja, o homem pode distinguir entre certo e errado, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Deus e a respeito do Evangelho. Ele tem consciência. Então Jesus, quando ele diz credes em Deus, Jesus está falando: olha, você já crê em Deus. Agora quando ele afirma crede também em mim, ele está falando: você tem que crer em mim. Nem todo mundo crê em mim. O crede no singular é uma ordem. Jesus está falando: creia em mim, creia em mim, creia em mim. Do contrário, você está perdido. Porque eu sou o único Salvador. Eu sou o único que perdoa pecados. Eu sou o único que vou dar vida por vocês. Sem mim, disse Jesus, João 15:5, nada podeis fazer. O homem precisa crer em Jesus. No Salmo de número 2 é dito que as nações vão se levantar contra Deus e contra o seu ungido. E é o que nós estamos vendo ali no Oriente Médio agora. As nações conspirando contra Deus. E a tendência é se intensificar mais e mais essa fúria deste homem, este ódio deste homem. Mas esse ódio é uma projeção do ódio de Satanás. Satanás está projetando o seu ódio, a sua ira, o seu furor sobre o homem. Apocalipse 12:12 é dito que ele, sabendo que o seu fim está próximo, ele haveria de atuar com mais ódio, com mais fúria, com mais ira. Ele está projetando sobre os homens, e as nações, e todas as nações da terra estão se levantando contra Deus e a sua palavra, contra Deus e o seu ungido, que é Jesus Cristo. Salmo 2, Davi escreveu 1000 anos antes de Cristo, e já estava falando desses dias. Mas qual seria a solução para esta fúria de Satanás através das nações? O próprio Salmo deixa muito claro. Lá o salmista vai dizer o seguinte: que a solução para que a ira de Deus não consuma
os homens sobre a face da terra é beijar o Filho de Deus. Beijar o ungido. Isso fala de relacionamento com o ungido. Isso fala de interação com Jesus Cristo. Isso fala de vida de comunhão com Jesus Cristo. Jesus disse: eu não te vou chamar vocês apenas de servos, mas de amigo. Solução é ser amigo de Jesus. Seja ele Donald Trump, Joe Biden, seja ele Benjamin Netanyahu, seja ele o presidente da Turquia, Erdogan, seja ele o Lula, não importa, tem que se relacionar com Jesus Cristo, com o ungido de Deus, porque do contrário, a ira de Deus vai continuar sobrevindo sobre esta terra, e não vai escapar ninguém, a menos que se renda a Jesus. Credes em Deus? Todo mundo crê em Deus. Tiago 2:19, até os demônios. Mas não basta crer em Deus, temos que crer em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, está no meio. Mediador que está no meio, entre céus e terra. Jesus no meio. Céus, Deus, terra, homens. É Deus que faz a mediação. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. O nosso pastor falou uma frase que me chamou a atenção. Ele falou que a coisa vai estreitar cada vez mais. É verdade. De tal maneira que você vai passar de lado e ainda vai ferir a costa. Ficou na minha memória essa frase. É verdade. Jesus falou que é princípio de dores. A tendência é se intensificar mais e mais. Não tem escapatória, não tem saída, não tem solução. A solução tem Jesus, mas os homens não